Olha, a polícia realizou hoje uma operação que parece ser o desfecho daquele atentado que aconteceu em Paulo Jacinto em agosto deste ano. No atentado, a pré-candidata a deputada federal por Alagoas, Lérida Lobo, e o companheiro, identificado como José Adilson, de 24 anos, foram vítimas de um atentado a tiros. O José Adilson morreu, a Lérida ficou internada um bom tempo. E a Maria Maciel vai trazer para a gente agora mais informações dessa operação e quais são as novidades. Então, já tinha tido uma prisão, não é, Maria? Agora são novas prisões, são novos envolvidos nesse atentado, Maria Maciel? Boa tarde, Edson. Isso mesmo, são novas prisões, mas um dos presos, ao todo foram 3 pessoas presas, um dos presos já tinha sido preso anteriormente e liberado. E depois a justiça decretou, então, a prisão preventiva dele. Então, foram 3 prisões de pessoas suspeitas de participar, então, desse atentado, que resultou aí na morte do José Adilson e também aí nos ferimentos da, então, candidata a deputada federal Lérida Lobo. Então, segundo os suspeitos, essa motivação teria sido por vingança. Quem vai dar detalhes para a gente dessa operação e também dessas investigações é o delegado Thales Araújo. Boa tarde, delegado. Então, essas 3 pessoas presas, elas têm envolvimento, então, nesse atentado. Qual a participação delas? Boa tarde. Boa tarde. Essa operação de hoje, ela deriva de diligências realizadas após, a ocorrência do crime, em que foi vítima a Lérida Lobo e José Adilson. E nesse dia nós já havíamos identificado os executores, que eram 3 irmãos. 2, infelizmente, faleceram após entrar em confronto com as equipes policiais e um permanece foragido. Mas a partir daí, as diligências que se desenrolaram permitiram que houvesse a conclusão, que eles haviam tanto planejado, orquestrado, quanto executado o crime e nos permitiu também identificar pessoas que participaram, que tiveram uma participação prestando auxílio, tanto no planejamento quanto na execução do crime. Então, essas pessoas são responsáveis aí por mantê-los atualizados com informações sobre o paradeiro, sobre a rotina das vítimas, o carro que usavam. Uma dessas pessoas foi responsável por acompanhar as vítimas no dia do crime, o outro responsável por alugar o veículo que foi usado no crime, tendo conhecimento de que o veículo tinha que ter determinadas especificações para que eles evitassem a identificação pós-cometimento do crime. Então, essas pessoas que foram presas hoje, nessa fase da operação, são pessoas que estiveram envolvidas em todo o planejamento e execução, sem, no entanto, serem os executores diretos do crime. Essas pessoas relataram ter recebido alguma remuneração para ajudar nesse crime, nesse planejamento? Elas foram pagas para isso? Olha, o que eu posso dizer sobre isso é que as motivações são diversas, mas um deles, comprovadamente, recebeu uma gratificação por parte dos executores por ter desempenhado um papel na execução. Esse, no caso, que alugou o carro foi aquele que tinha sido preso anteriormente e agora foi preso. Tinha sido liberado e agora foi preso porque foi constatada aí a participação real dele. Exatamente. No dia do crime, foi identificado que ele havia alugado o carro e cedido o carro aos executores, E o carro foi encontrado em uma propriedade dele também. Mas não havia tantos elementos como há agora. Então, a Justiça optou por conceder a liberdade provisória, mediante o compromisso dele em arcar com outras medidas cautelares, como comparecimento periódico à justiça, não poder se ausentar da cidade, enfim. E aí, diante dos novos elementos, que dessa vez comprovando que ele possuía sim conhecimento de que as ações dele eram desenvolvidas visando o cometimento do crime, essa emboscada ao casal, a justiça decretou a prisão preventiva dele. Qual era o parentesco? Eles tinham algum parentesco com os irmãos que foram mortos ou com a família do senhor José Ferreira, que foi morto, e eles atribuem essa morte ao José Adilson?
Então, desses presos, alguns tinham relação de amizade, né? E uma das pessoas presas era parente dos autores. Além dessas prisões, ainda tem uma pessoa foragida que também teria envolvimento nesse crime? Exato. O José Ferreira da Silva Filho, conhecido como Sandro, foi um dos executores e permanece foragido. Ele permanece foragido, lembrando, caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro, pode usar o Disque Denúncia 181, que a informação chega para a gente, né? E a partir de hoje, né, novas diligências vão ser desempenhadas no sentido de identificar possíveis outros participantes. Agora, delegado, várias pessoas, né, envolvidas num crime, né? A gente já contou aí, fomos pelo menos 7 pessoas, né? Esse crime que é atribuído ao José Edson, né, no caso ele, a Lérida, mas que não há comprovação. Isso é uma motivação que eles apontaram para ter se vingado, mas muita gente, né, participando de um assassinato desse. Exatamente. Do que consta da nossa investigação, os autores, né, os filhos do senhor José Ferreira da Silva, eles se basearam numa suposição, em rumores, né, da cidade de que o José Adilson seria o autor do homicídio no qual o pai dele veio a falecer. Então, eles atribuíam ao casal, mas até então sem qualquer comprovação, né? Existe um inquérito em andamento, e é importante ressaltar, um inquérito independente desse em andamento que vai buscar punir quem quer que tenha tido participação no homicídio do senhor José Ferreira da Silva. E, delegado, muito obrigada pelas informações. Então, a gente tem aí mais um capítulo aí dessa investigação sobre esse caso aí que a gente mostrou, esse assassinato, né, do companheiro da Lérida, que era do José Adilson, que aconteceu no dia 4 de agosto aí. Eles foi a tentativa contra a Lérida, né, porque ela resistiu ainda aos ferimentos, ficou internada, mas sobreviveu. E o assassinato, então, do companheiro dela, o José Adilson. É com você, Edson. Obrigado, Maria. Importante investigação da polícia, um caso que chamou muita atenção, até porque aconteceu antes das eleições, né? Havia toda uma preocupação se era um atentado político, enfim, mas a polícia está concluindo, exatamente deve concluir com essas prisões, as investigações que levaram, infelizmente, à morte do companheiro, né, da candidata. Ela conseguiu sobreviver a esse atentado. Obrigado, Maria Maciel, ao vivo. Agradeço ao delegado também pela participação aqui no nosso Fique Alerta.